Quando o Trump ganha em 2016, Brasil 2018 ganha o Bolsonaro. E o Bolsonaro mostrando um alinhamento, até fazendo questão de mostrar isso, o lado dele com os Estados Unidos junto com o Trump, né? Uhum. E aí tem os vídeos, tem os encontros do Bolsonaro com o Trump, o Brasil sendo bem recebido pelo Trump. E aí, quando o Trump sai e o próprio Bolsonaro... um faz o vídeo pro outro e tal. Tá muito engraçado isso. Parece que tá seguindo um ao outro, né? Aí eu te pergunto, cara, 2024, Trump eleito. Como é que fica o rumo do Brasil? Porque aqui tem mais 2 anos de Lula. Como é que você prospecta isso? Eu não sei. Até porque você tem um Projeta, outro problema. né? Perdão. Até porque você tem um outro problema, que é o fato de que o Bolsonaro está inelegível nesse momento, né? Não quer dizer nada, porque... nesse período, em 2019, o Lula estava inelegível também, e, no entanto, ele disputou a eleição e ganhou. Verdade. Então, o fato de Bolsonaro estar inelegível agora não quer dizer muita coisa. O STF aqui no Brasil é puramente política. O que eles decidirem, para que lado que eles decidirem, eles vão. O Lula estava preso. Tava preso, cara, é verdade. E o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento e ainda em 26 ainda disputar. Será? Dá tempo para tudo isso? Não sei. Isso aí só com bola de cristal para saber o que vai acontecer. Sim. Mas o que eu digo sempre é o seguinte, não precisa ser o Bolsonaro. O Bolsonaro pode indicar alguém do lado dele, pode indicar um aliado e coisa e tal. E a visão que eu tenho é essa mesmo, cara. A visão que eu tenho é a seguinte, com a informação descentralizada, a esquerda perdeu muita força, né? Então, você começou aqui na América Latina, na verdade, no mundo todo, você começou uma onda de gente mais à direita, né? Mas na verdade não é uma onda de gente mais à direita, porque se você olhar o Trump, o Bolsonaro, a Le Pen na França e outras, a Giorgia Meloni na Itália, essas pessoas, elas não estão ligadas, elas não têm a mesma orientação, uma orientação de política muito diferente, elas só não são de esquerda, só saíram da esquerda, mas não têm o mesmo posicionamento, né? Então, o que aconteceu foi isso, a esquerda perdeu força no mundo todo por conta da internet, da informação descentralizada, e eles fizeram todo o possível para voltar ao poder recentemente. Essa onda rosa que a gente viu, que foi começou na Argentina com o Alberto Fernandes ganhando do Macri, né? Vocês lembram, na Argentina, em 2019, foi o primeiro dos países que saiu da direita e voltou para a esquerda. Voltou para o Alberto Fernandes. E o que aconteceu foi isso, né? A esquerda fez de tudo, e tem gente que diz que fez até mais do que podia, fez tudo que podia, e algumas pessoas dizem que fez mais do que podia para voltar ao poder. Voltou ao poder. O Biden ganhou lá nos Estados Unidos, um monte de discussão se foi legítimo, não foi, se teve voto contado dobrado, sei lá, tem um monte de discussão lá. Aqui no Brasil também, um monte de gente discutindo um monte de coisa. Mas o fato é que... Não, por favor, conclua. Mas a esquerda voltou ao poder. A verdade é essa. O Biden voltou lá. Eu ia falar que não só o evento eleição, mas o que antecedeu, né? Que todas as questões que tiveram nos Estados Unidos, tal, que foram enfraquecendo e levando a um convencimento. Aqui no Brasil, da mesma forma. Teve todas aquelas questões em cima do Bolsonaro, que aquele cara que não era nenhum nem outro falou, pô, não quero esse cara desse jeito. Aconteceu com Putin, com Trump. Pois é. Mas é o que eu falo para vocês. A minha visão é que existe uma tendência mais à direita. O que aconteceu foi a esquerda fazendo todo o possível e mais alguma coisa para ganhar o poder novamente, achando que ia conseguir frear essa tendência. Não freou. Agora, na Argentina, você já tem o Milei, que é o cara que está liderando, com chance de ganhar no primeiro turno. A eleição da Argentina é agora, em outubro, 27 ou 25 de outubro, no final de outubro. E o Milei está com mais de 40% das intenções de voto. E lá na Argentina, no primeiro turno, se você tem mais de 40% e 10 pontos de diferença, você ganha no primeiro turno a eleição. Então, tem tudo para ele ganhar no primeiro turno. E o Milei dependendo do ponto de vista que você tem, ainda mais radical do que o Bolsonaro, por exemplo, ou do que o Macri era na Argentina antes, né? Então, o que eu estou vendo é isso. Você teve uma ascensão das forças anti-esquerda, a esquerda deu um jeito de voltar, de parar a coisa, mas não vai conseguir agarrar isso daí e vai voltar o Trump, vai voltar o Bolsonaro ou alguém do lado dele. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Não sei, né? Isso aí vamos ver. O futuro vai dizer isso daí. A tendência é essa. Minha provocação era para a gente projetar
2025 e 2026 do Brasil, tendo o Trump eleito, e você citou o Milei agora, o Milei foi além. Ele disse que não faz negócio com comunista, que ele não vai fazer negócio com China, Rússia e incluiu o Brasil. E ele citou o Lula tratando como certo. Comunista. É isso aí. E aí? Pô, o Lula é comunista. Pô. O Lula, é o que eu sempre falei, que ele quer implantar o comunismo, ele quer. Ele não consegue. Né? No primeiro mandato dele, ele achou que ele tinha tempo infinito, ele achou que ele nunca mais ia sair do poder. Por isso que ele foi com calma, foi devagar e coisa e tal. Agora ele está com pressa, mas agora ele não tem mais força. E não vai conseguir implantar o comunismo. Mas que ele quer, ele quer. Que ele é comunista, ele é comunista. O padrão desse pessoal, que eu chamo de comunista cabeça branca aqui do Brasil, esse pessoal velhinho da minha época, né, que viu a Revolução Cubana, que viu Fidel Castro, esse pessoal acha Fidel Castro, cara, é o padrão deles de beleza, de moral, o sonho deles é fazer uma revolução como a cubana. Eles acham que isso é o certo. Olha como é que tá Cuba, cara, uma miséria danada. Nada funciona em Cuba, tudo uma tragédia danada, e esse pessoal continua achando que é isso que é o certo a fazer. E eles querem. Não vão conseguir, felizmente, mas eles querem isso. Pois é, né? Como achar que Cuba é o modelo, né? De onde que esse pessoal tira isso, cara? É porque realmente foi uma coisa muito romântica naquela época, foi muito romantizado, né? Na época, né? Mas agora já tem a foto, pois né? Pois é, né? E é o que eu falo. Depois da queda do Muro de Berlim, cara, ninguém mais no mundo deveria acreditar em comunismo, né? E de fato, se você olhar o primeiro mundo, olhar a Europa e os Estados Unidos, a esquerda nesses países já é outro patamar. Ninguém fala nessas besteiras de comunismo, de coisa e tal, ninguém leva mais isso a sério. Porque realmente foi uma... Cara, você sabe que em ciências econômicas, em ciências sociais, você não pode fazer experimento, né? Porque seria cruel você fazer experimento com pessoas. Mas a verdade é que se você olhar como é que é a Coreia, por exemplo, ou como é que era Berlim, como é que era a Alemanha, é o mais perto que você chega de um experimento social. Você tem um povo que tinha a mesma... Por exemplo, se você comparar o brasileiro com o americano, você pode dizer, não, mas a cultura do americano é uma cultura protestante e a cultura do brasileiro é uma cultura católica, tem um monte de fatores diferentes. Não, na Alemanha era o mesmo povo, com a mesma cultura, com a mesma língua, falava a mesma língua, tinha a mesma economia, a mesma capacidade, tudo igual. Dividiu o país ao meio, metade comunista, metade capitalista. Quando acabou o Muro de Berlim, de que lado que o pessoal correu? Todo mundo sabe, todo mundo viu o pessoal, a fome, o quão era triste o lado soviético da coisa. A Coreia, olha só, a mesma coisa, o mesmo povo, a mesma língua, a mesma escrita, mesma cultura. O lado norte, a preocupação deles é morrer de fome. O lado sul, super desenvolvido, todo mundo bem de vida, um país desenvolvido, enfim... não tem o que discutir esse assunto. Esse pessoal, hoje em dia, quem é marxista ainda, quem é comunista ainda, o cara é terraplanista, é um maluco. Só tem essa possibilidade, não tem outra possibilidade disso. Inclusive quando você cita que o Lula é comunista, muita gente vai falar assim, porra, esse cara é louco, não existe mais comunismo. O Lula não, mas o que eu digo é, o Lula quer ser, o Lula quer esse Ele tipo, não é, mas ele gostaria de ser. Ele gostaria de implantar isso no Brasil, ele queria isso no Brasil, né? O sonho dele pro Brasil é o que acontece em Cuba. E Cuba não deixa de ser, ainda é um país comunista, é igual a Coreia do Norte. É um país comunista, tudo planejado pelo Estado, né? Então, esse é o sonho do Lula, o que ele quer. Não vai conseguir, mas que ele quer isso, ele quer. Porque eu vejo muita gente que vota na esquerda, né? Criticando esse discurso daqueles que se entendem como direita, né? Pô, esse pessoal da direita só fala em comunismo, nem existe. Mas a questão é essa, é o que eu falo. O Lula vai conseguir botar o comunismo aqui? Não vai. Nesse ponto eles estão certos. Nunca conseguiu. Inclusive eu acho que no golpe de 64 também foi errado, porque também eles não conseguiriam o comunismo naquela época. É uma coisa que eu não posso ter certeza, porque eu não estava vivo na época, 64, eu nasci em 68, então não dá para saber. Naquela época o golpe cubano ainda era recente, né? Cuba deu golpe em 59. Em 64 o pessoal ainda achava que era uma coisa bacana esse golpe, né? Mas enfim, não sei, mas eu acho que não conseguiria também pelo tamanho do Brasil, pela força do Brasil no final das contas. Mas o problema não é tanto você chegar ao comunismo direto, mas você caminhar nessa direção. E isso o Lula está fazendo com muita vontade. O que o Lula está fazendo? Está aumentando o tamanho do Estado. Está querendo rever privatização, querendo reestatizar a Eletrobras, reestatizar a Petrobras.
Ele está querendo ir no caminho do comunismo. E isso já é muito ruim. Então, é o que eu falo para vocês. O Lula vai conseguir transformar o Brasil no comunismo? Não acho que vai conseguir. Mas vai tentar, vai caminhar nesse sentido. Isso vai ser muito ruim, porque economicamente vai trazer muita ineficiência econômica, vai piorar muito a economia aqui no Brasil. E aí aqui no chat, o colega aqui lembrou que o Lula deu uma declaração falando, né? Sentimos orgulho de ser comunista e tal. Exato. Criticam a gente quando, na verdade, sentimos orgulho. Algo parecido com isso. Esse pessoal é doente. Por que isso? É o que eu falo para você. Naquela época, em 59, era uma coisa romântica, era uma coisa bacana e coisa e tal. Era visto como o futuro do mundo. Mas, cara, deu errado, bicho. E esse pessoal não consegue mudar a cabeça, né? Dissonância cognitiva é foda, né? Realmente você, quando bota uma coisa na cabeça para mudar, é complicado. Esse pessoal até hoje, esses comunistas de cabeça branca no Brasil, têm essa visão de que Fidel Castro fez o certo. Caramba, olha Cuba, como é que tá Cuba, cara? Sim, tá. Então você entende que nesse cenário com Trump e Milei na Argentina não muda muita coisa economicamente o rumo aqui do Brasil? Não, é o que eu tô falando. A tendência é a gente seguir eles. Se realmente o Milei ganhar na Argentina... projetando para 26. Mas eu digo, no governo do PT, as coisas continuam, o comércio continua normalmente e o Brasil não precisaria de muitos anos para ter um impacto olha diferente. Só, é aquele negócio, né? O Trump ganhando lá nos Estados Unidos, eu acho que a coisa fica mais difícil pro Lula aqui no Brasil. Porque o Brasil ainda depende muito dos Estados Unidos do ponto de vista econômico e coisa e tal. A China é o principal parceiro? Mas a gente ainda depende muito em termos de tecnologia dos Estados Unidos. Então, eu acho que complica para o Lula isso, mas assim, não creio que vai mudar muita coisa, né? Enfim, é difícil. Eu não sei o que vai acontecer nisso aí. A minha expectativa é essa. O que eu acho que vai acontecer é isso. Essa onda rosa vai acabar esmorecendo e a direita vai voltar. Pode até não voltar em 2026, pode ser que não consiga voltar agora, mas volte em 2030, 2034, em algum momento vai voltar. Sim.